pessoal, bem-vindos a mais uma aula de História. Vamos começar? Esses são os nossos temas de hoje. Oitavo ano, muito contemporâneo, Iluminismo e Ilustração. Tá? A habilidade de hoje é identificar os aspectos do Iluminismo, entender o que seria isso, tá bom? Vamos lá? Identificar as ideias iluministas e seus usos pelo mundo contemporâneo. Antes da gente saber um pouco sobre o próprio iluminismo, temos que saber um pouquinho mais sobre o que se passava nessa época, qual era o contexto. Antes do iluminismo chegar, ele vai ter um motivo para poder chegar, e o motivo vai ser esse. É o antigo regime ou chamado absolutismo. O que seria o absolutismo? Era caracterizado pela concentração do total poder político nas mãos dos reis e pela legitimação divina desse poder. Prevaleceu nos países da Europa na época do antigo regime dos séculos XVI aos séculos XVIII. Quem concentrava todo esse poder sobre ele era uma única pessoa, e esse poder, esse todo-poderoso, era o rei. O rei possuía poder total, considerado até para muitos na época um descendente direto de Deus, possuindo até mesmo poderes divinos. Acreditava que o rei ele vinha de uma família de deuses. Todos eles, o pai, o avô, o bisavô, tataravô e assim vai, todos eram deuses. Por isso todos o temiam e todos deveriam respeitá-lo. Ele tinha o poder total sobre tudo e sobre todos. Eu costumo brincar que ele mandava só em duas coisas: em tudo e em todos. Fora isso, ele não mandava mais em nada. Podia mandar sobre economia, agricultura, tudo que tu puder imaginar. Toda e qualquer decisão era tomada pelo próprio rei. Sobre o poder divino, até falava que ele tinha um toque real. Pessoas se reuniam, ficavam à procura do rei para receber o toque. O rei ia lá, dava um toque na pessoa e as pessoas acreditavam, por ele ser um deus, as pessoas ficariam curadas. Realmente acontecia? Será? Vamos pensar um pouquinho aí. Nesse período também, o antigo regime ele era feito através de estamentos, ou então a gente pode dizer que era através de classes. Aqui podemos ver essa pirâmide mostrando, tanto pelo tamanho da pirâmide, a quantidade de pessoas, a quantidade da população, e quem está mais em cima tem mais poder. Quem está mais embaixo tem menos poder. Logo aqui no primeiro ponto, em amarelo, está lá sozinho o rei. O rei é a ponta da pirâmide, é o mais poderoso de todos aqui. Logo abaixo dele vem a nobreza, as pessoas que contribuíam com o governo do rei. Pouco mais embaixo, o clero. O clero seria aquela galera que fazia parte da religião. E a religião primordialmente, principalmente católica naquele período. Tá? Então o clero eram as pessoas da igreja. E no terceiro estado, ou terceiro estamento, a galera aqui dos camponeses, artesãos, músicos e demais pessoas, tá? Então podemos entender aqui o seguinte: primeiro estado, o estamento eram de nobres. Eles eram guerreiros, lutavam, defendiam e atacavam outro reino se fosse necessário, a pedido do rei. Segundo é o clero, pessoal que rezava, pessoal da igreja. Detalhe: clero e alguns nobres eram os únicos que sabiam ler e escrever. A grande maioria da população não possuía esse conhecimento. E o terceiro estado, ou terceiro estamento, seria dos camponeses, os que trabalham e pagam impostos. Repare que os dois de cima não fazem isso. Os únicos que trabalham nesse estado, nesse país, são os camponeses e os únicos também que pagam impostos. Repara que pelo triângulo aqui, é o triângulo a parte mais larga do triângulo. Ou seja, é a maior parte da população. Eles que sustentavam todos os de cima, inclusive o próprio rei. Daí vai surgir, agora sim, o iluminismo. Ué, como assim?
Repare que aqui bem no centro tem uma lâmpada, tá? Iluminismo vem da palavra iluminar. Repare que essa lâmpada, era uma escuridão, pode reparar aqui pela lateral, e essa lâmpada está iluminando esse pessoal. Iluminar seria para eles a ideia da razão, do conhecimento. Para eles, o período anterior a esse do Antigo Regime era o período de trevas, período que não teve muito conhecimento, que as pessoas não entendiam muitas coisas, e eles vieram trazer luz, trazer o conhecimento para essas pessoas a partir daí. Então aqui, tanto que tu pode perceber que se tu vai ver uma revista em quadrinho, o que simboliza a lâmpada? Uma ideia, um conhecimento. E aqui seria o conhecimento trazido pelos filósofos logo abaixo. Pensamento iluminista. O iluminismo também é conhecido como ilustração. Foi um movimento de crítica ao antigo regime, e os pensadores iluministas intelectuais de diversas áreas de conhecimento eram contrários à influência política e cultural da Igreja, e aos privilégios da nobreza, à servidão ao campo e aos monopólios comerciais e à censura. A Igreja governava junto com o rei, ou seja, a Igreja confirmava aquela situação, ele vem de uma família de deuses, e a Igreja confirmava. Em troca, a Igreja ganhava muito dinheiro, muita influência e podia atuar juntamente com o rei em diversas outras coisas. Lembrando que quem tem o poder total é o rei, então a palavra final sempre vai ser dele. Privilégios da nobreza estavam sempre junto ao rei. A servidão dos mais pobres, eles temiam sair daquela situação de miséria, até mesmo não poderia mudar de classe social nesse período. Quem era pobre, nascia pobre e morria pobre. Quem era rico, nascia rico e morria rico. E os monopólios comerciais. Monopólio quer dizer que uma única pessoa vai controlar um determinado mercado. Por exemplo, se tu vai no supermercado, tu pode ir em diversos supermercados que eles vendem coisas diferentes. Naquele período, não. Por exemplo, um supermercado, só um exemplo, só um supermercado poderia vender laranja. Só outro supermercado podia vender maçã. Só outro supermercado podia vender água. E assim vai. Só uma única empresa, só um único lugar poderia vender um único produto. Tá? Eles defendiam a igualdade entre os seres humanos, ou seja, que ninguém deveria ter privilégios em razão da sua origem familiar ou social. Defendiam também que as leis deveriam ser determinadas com base na razão humana, na inteligência, sem recorrer a justificativas religiosas ou à tradição. As leis eram mantidas por quem? Pelo próprio rei, que ele era também a lei, e também pela igreja e as tradições. Eles que legitimavam toda e qualquer lei naquele período. Considerava ainda que o estabelecimento de um contrato social, um acordo realizado entre cidadãos e o Estado, que garantiria a propriedade e a convivência pacífica entre as pessoas. Essas novas concepções sobre a política e sobre o poder abalaram o antigo regime. Ou seja, esses iluministas, traduzindo, eles eram contra 2 pontos: o rei e a igreja. Aí eles vão trazer muita confusão. Vai ser muita treta a partir de agora. Os filósofos, alguns pensadores mais famosos, estou trazendo para vocês darem uma olhada aí. O inglês John Locke, ele queria que todo ser humano deveria ter seus direitos naturais. Ou seja, os reis deveriam, o governo deveria fazer isso, deixar que todos fossem iguais, todos teriam o mesmo direito. Para começar, o rei já tinha um direito muito a mais que os outros. Então já era um primeiro ponto que iria ser contestado aí. O segundo, com esse nome esquisito aqui, é o Montesquieu. Ele defendia a liberdade das pessoas, tá? Mas para isso, o poder não poderia ficar unicamente para o rei. Ele deveria ser dividido entre o executivo, legislativo e o judiciário. Legal, o que é isso? Legislativo é o poder de criar leis. O executivo
executa as leis. E o judiciário julga as leis. Naquele momento, o único cara que fazia tudo isso era o rei. O Voltaire. Voltaire ele criticava o absolutismo, o poder do rei e da Igreja Católica. Ele defendia a liberdade de expressão. O que seria a liberdade de expressão? O teu direito de poder criticar e falar de quem quiser. Se tu falasse mal do rei naquele período, simplesmente tu ia ser preso, torturado e morto. Simples assim. Falou mal, vai ser morto. Hoje temos liberdade para falar de todas as pessoas claro, sem ter outros problemas. E o último seria que o Rousseau, ele falava que o poder era do povo, não era do rei. Para isso, o que deveria ser feito? As pessoas deveriam escolher o seu rei, escolher o seu governante. Logo, não aconteceria como o rei estava acostumado. O pai seria rei, o filho seria rei, o neto seria rei, e assim ia. Agora, aqui, a partir de Rousseau, não. Para ele, o rei, o governante, deveria ser escolhido pelo próprio povo. Aí eu trago para ti o último texto. Esse texto aqui, ele vai ser encontrado na página 47 do teu livro. E essas mesmas atividades e texto vai ser encontrado nessas atividades bem aqui, tá? Onde eu estou circulando. Se não está percebendo, tá bem aqui depois de online tem um endereço eletrônico. Tu vai clicar lá e tem uma atividade para te fazer. Essa é a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida, pode falar comigo. Abraço.